Boa noite, Paz do Senhor. Eu trouxe um lembrete para mim e para vocês, que está em Hebreus 11, no verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, estava pensando sobre isso, de que a fé é ter certeza, coisas que com esse cenário que a gente tem vivido hoje, principalmente, uma das primeiras coisas que se esvai de nós é a certeza, é o confiar. E por inúmeras situações, seja ela de perda, de qualquer situação das nossas vidas. E ainda mais nesse cenário que todo mundo, ninguém está isento do que a gente está passando. A gente esquece do que o Senhor já nos confiou, a gente esquece de que o Senhor está no controle. E esses dias têm sido muito instável, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora abre, outra hora fecha. E muitas vezes nós estamos sendo assim, uma hora acredita, outra hora não acredita, mas que a gente venha lembrar de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, se o cenário que a gente tem visto hoje é esse, de dor, de morte, de perda, de coisas ruins, mas que a gente acredite que aquelas coisas que a gente ainda não viu, aquelas coisas que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, o Senhor está no controle. Que a gente possa ter essa certeza e essa confiança de que o Senhor tem cuidado de nós, de que o Senhor tem cuidado das nossas aflições, dos nossos medos. E é isso, que a gente lembre sempre disso, de que a situação ela é instável, mas a palavra ela não é instável, mas o Senhor ele não é instável. E ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo bom, ele continua sendo tudo aquilo que a palavra nos diz. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, quero te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse momento, por mais essa noite, que o Senhor possa ser glorificado nesse culto, que o Senhor possa vir abençoando a palavra, que o Senhor possa vir ministrando aos nossos corações, possa vir nos trazendo esperança, ânimo, e que, Pai, nós nunca deixemos de confiar na Tua fidelidade. Que o Senhor possa vir abençoando cada um que está assistindo e aqueles que também não estão. Que Teu nome seja glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Paz, igreja, boa noite. Eu fiquei responsável por fazer esse momento, né, de oração. E eu gostaria de convidar a igreja a orar junto comigo por esse momento, né, que nós estamos passando. O estado vai fechar de novo, como a gente sabe já, né? Nós vivemos hoje, não só no nosso estado, né, mas no país e no mundo, um momento de crise na saúde, mas também de crise política, crise financeira muito grande. E nós sabemos que o mundo teria muitas aflições, né? Como a própria palavra já nos ensina. Mas nós, como cristãos, devemos manter o bom ânimo e ser a luz e a esperança nesse mundo, né? Nesse momento tão difícil. Eu vou ler uns versículos aqui, né? Antes de orar. Fala assim em 2 Coríntios 1, 3. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e de toda consolação. Esse é o nosso Deus. Nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que é o Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e nos fortalece na dificuldade e nas provações, para que, quando os outros estiverem aflitos e necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Deus é o nosso consolo para que a gente possa ser o consolo para outras pessoas. Então, nós como cristãos não devemos nos desesperar neste momento, não devemos nos apoiar em nós mesmos, mas orar e confiar naquele que é o Pai de toda consolação, que é aquele que comanda toda a terra. Paulo, ele até convida em seguida aqui nesse capítulo a igreja a justamente fazer isso. Ele estava passando por um momento de aflição, eles estavam sendo perseguidos, oprimidos lá na Ásia. E aí ele chama, né, a igreja a orar junto com ele, porque Deus, olha, vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos, a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Nós, seres humanos, nós somos frágeis. A gente sabe que a vida é um sopro. Um vírus, uma coisa que a gente nem enxerga, pode tirar a nossa vida. E aí a gente não pode confiar em nós, né? Na nossa própria capacidade. Não vai ser... A gente pode tomar 1 milhão de medidas, lógico que a gente deve ser cuidadoso, usar máscara, fazer a higiene das mãos, manter o distanciamento. Mas não vai ser a gente que vai nos livrar de tudo isso, né? Vai ser o Senhor. Ele nos livrou e nos salvou da morte, de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado nossa esperança e esperamos que continuará a nos livrar. Mas vocês também precisam nos ajudar, orando por nós, através da oração. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas em favor da nossa segurança. O Senhor é a nossa segurança e nós precisamos orar por isso. Então eu convido os irmãos a orar pela nossa segurança, que é o Senhor. Fechar os olhos. Senhor Jesus, primeiro eu gostaria, Pai, de te agradecer, Pai, pela tua bondade, Senhor, e misericórdia, Deus, que é real, Pai, que é presente todos os dias das nossas vidas, Senhor. Tanto o Senhor tem nos livrado, Deus, de tantas coisas, de tantas outras doenças, Senhor, além desta que tem assolado toda a terra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo que
a nossa vida, Senhor, venha a ser levada, Pai. Nós temos certeza da vitória em Ti, Pai, que é a salvação das nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque o Senhor é suficiente na nossa vida, Deus. Nós não devemos nos apoiar, Senhor, apenas nessa vida aqui, Senhor. Nós seríamos, como Tua palavra diz, Senhor, os mais miseráveis, Senhor, se acreditássemos que tudo que existe, tudo que nós temos é essa vida aqui, Deus. Nós sabemos que o nosso trabalho, Deus, em Ti não é em vão. Nós Te glorificamos, Deus, por essa certeza, Deus. A certeza, Senhor, de um lugar melhor, de uma vida melhor, Pai. Nós te oramos, Senhor, te pedimos que nos fortaleça, Senhor, nos console, como fala a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos consolar outras pessoas, Senhor, outras vidas, Senhor, para que as pessoas possam ver, Senhor, o diferencial em nós nisso, Senhor, porque embora nós estejamos, Senhor, passando por um momento complicado, Deus, um momento, Senhor, de opressão nesse mundo, Pai, de calamidade, nós não ficaremos perplexos, Senhor, mas nós, Senhor, teremos bom ânimo, Senhor, diante disso, Pai. Porque o Senhor é a nossa segurança, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, Pai. E que nós possamos, Senhor, transmitir isso a outras pessoas, Pai. Para que elas não venham a sucumbir, Senhor, a viver, a ser tomadas, Deus, pelas ansiedades deste mundo, Senhor. Desde já, Senhor, eu te agradeço, Pai. Porque sei, Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. E que o Senhor escuta as orações, Senhor. Nós, como igreja, Senhor, nos reunimos, Senhor, nos juntamos, Pai, para glorificar o Teu nome, Senhor. E para, Senhor, levar essa palavra, Senhor, de esperança, Pai. Que embora, Senhor, o mundo vá continuar em caos, que essa terra, Deus, se encerre, Pai. Nós confiamos, Senhor, em um mundo muito melhor, em uma vida muito melhor, que é estar contigo, Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor, que nós possamos fazer o melhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Que nós possamos trabalhar, Senhor, pelo Teu reino. Deus, confiando que é o Senhor quem diz qual será o final de tudo isso, Deus. Que, Senhor, toda ansiedade que esteja em nossos corações, Senhor, venha a ser quebrada, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Nós te agradecemos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Paz, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Bom, o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra de dízimos e ofertas. E eu nunca fiz isso, então eu tô nervosa. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu orei e fiz: Deus, por favor, me ajuda, porque eu nunca fiz isso. Eu não sei se eu sei fazer, não. Mas me ajuda. E eu coloquei música pra arrumar a casa, e teve uma hora que tava passando uma música que falava bem assim: Filha, eu te lembro que eu jamais te deixei e sempre ouvirá a tua voz. Aí eu pensei, eu vou botar isso na oferta. Vou tentar trazer isso pra oferta. E a gente sabe, como igreja, que o dízimo e a oferta é um princípio básico e que é uma das poucas coisas que a gente tem por obrigação de fazer. Que é o dinheiro que é usado para pagar a conta da igreja e tudo mais, para dar o conforto que a gente tem também. E eu entendo que é uma forma de gratidão. Porque quando eu estou depositando, entregando o dízimo e talvez a oferta, eu estou dizendo para Deus e demonstrando ser grato. É como se eu estivesse dizendo: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. Muito obrigado por me permitir trabalhar, por me permitir ter esse dinheiro. Então é uma forma de gratidão. Só que a gente sabe que está todo mundo passando por uma situação não muito agradável, que a gente não pensou que estaria passando. Então tem muita gente sem emprego, tem muita gente trabalhando menos, tem muita gente recebendo bem menos. Então é muito, muito fácil ser dizimista
e ofertante, eu falar de dízimo e oferta como tá tudo maravilhosamente bem. Já não é tão fácil quando as coisas não estão tão boas. E a gente tá passando por isso. Então, é difícil. Só que a gente tem que lembrar que Deus nunca vai nos deixar, nunca vai parar de ouvir nossa voz. E que Deus é muito justo com a gente. Em Salmos 37, 25, fala bem assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus sabe, Deus é muito justo com a gente em relação a isso. E por mais que esteja muito difícil, por mais que às vezes a gente não acredite que vai ter o dinheiro do mês que vem, a gente sabe que Deus não vai abandonar a gente. Que a gente tem que ser justo com Deus em relação a isso, por isso que a gente tem que entregar o nosso dízimo, mas que Deus nunca vai nos abandonar. Em Josué 1:9, na segunda parte fala bem assim: não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que vá. E a Bíblia tá rica em relação a isso, a dizer que Deus nunca vai nos abandonar, que Deus está sempre com a gente, e por mais que as coisas estejam difíceis, Deus vai estar ali. Então, não é porque a gente tá passando por uma época muito, muito difícil, muito diferente, que Deus vai deixar de estar com a gente. Que Deus vai deixar de nos abençoar. Isso quer dizer que Deus vai nos abençoar nessa área também, na área financeira também. Porque muita gente tá perdendo emprego, mas muita gente tá descobrindo outras formas de conseguir dinheiro. E que, por mais que a gente pare e pense, mas Deus tá muito difícil pra mim, eu não sei como é que eu vou pagar a faculdade, eu não sei como é que eu vou pagar minhas contas. Então, eu acho que esse mês o Senhor vai me perdoar porque eu não vou dar o dízimo, mesmo podendo dar o dízimo. E é uma forma muito, muito, muito doida de pensar, mas que a gente sabe que às vezes acontece. Que a gente fica com medo e acaba não fazendo uma coisa que a gente tem a obrigação de fazer, que é muito pequena. E quando você para e pensa e mede assim, tudo que Deus faz por a gente. E quando a gente pensar nisso, que a coisa tá muito difícil, que a gente não vai aguentar e que a gente vai acabar deixando de ser um pouco grato ou de fazer uma coisa que a gente sabe que é um princípio básico, a gente tem que lembrar. Em 1 Coríntios 10:3 fala assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Ou seja, na hora que eu vi essa música eu lembrei desse versículo. Por mais que esteja muito difícil, que a gente pense que a gente não vai aguentar, não pela nossa força, porque a gente sabe que Deus nos ama e é isso que faz a gente conseguir. A gente tem que lembrar disso. Deus não vai dar algo que a gente não suporte. Pode estar muito difícil, a gente pode chorar à noite, pode ficar muito preocupado, mas Deus não vai dar algo que a gente não suporta. Então, que a gente possa parar para pensar nisso. Sempre, não só na hora de dizimar, mas em relação a tudo, nosso convívio com Deus, a nossa relação com Deus, principalmente porque eu estou falando de dízimos e oferta, na parte de dízimos e oferta, que a gente possa entender que tá difícil, que a gente vai ser tentado, mas que Deus não dá algo que a gente não suporte. Então, que a gente possa ser grato, que a gente possa continuar com as nossas obrigações, porque a gente tem que lembrar que a gente quer o culto do domingo lá funcionando, passando direitinho, que a gente quer o culto de sexta. Então, para isso, o pastor precisa pagar as coisas da igreja e tudo mais, e porque é uma obrigação nossa. Eu, pelo menos, acredito que é muito gratificante quando eu estou trabalhando e eu posso ir lá e entregar o dízimo e falar: Deus, muito obrigado por isso. Então, eu acho que o que eu queria falar era exatamente isso, que a gente tem que lembrar que Deus nunca vai abandonar a gente, nunca, nunca, nunca. A gente às vezes que não vai lá e pede por socorro. Que as coisas não vão acontecer de fato do jeito que a gente quer, todas as vezes, mas que Deus não vai abandonar. Então, se Deus não vai nos abandonar, a gente também não pode abandonar a Deus. A gente não pode abandonar a nossa obrigação. A gente tem que continuar dizimando. Claro, se você estiver trabalhando, estiver recebendo algum dinheiro, dá pra você dizimar daquilo que você não tem. E eu espero que todo mundo tenha entendido. Se não, deixa aí nos comentários que eu chamo o pastor para me ajudar. E é isso. Eu vou orar, agradecer. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu não esperava.
mas graças a Deus. Então, vou orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer muito, 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 muito por essa oportunidade. Eu quero agradecer muito por essa ideia de colocar os jovens para estar ministrando numa sexta-feira. Eu quero te pedir que o Senhor esteja sempre falando com a gente, que a gente possa lembrar sempre que o Senhor nunca vai nos abandonar, que a gente possa ser grato cada vez mais pelas pequenas coisas que o Senhor nos dá, que a gente possa estar colocando isso cada vez mais no nosso coração, que a gente tem que ser grato por tudo que o Senhor permite nos dar, que a gente não seja negligente com a tua casa, com a tua obra, e que o Senhor venha estar com a gente sempre. Então, muito obrigado pela oportunidade, que domingo a gente possa estar aqui também, e amém. Tchau. A paz do Senhor, igreja. Essa noite eu fiquei responsável por trazer uma ministração e compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E espero que o Senhor fale ao coração dos irmãos, como falou ao meu, por meio desta palavra. O tema da mensagem é Exalando o Perfume de Cristo. O texto base dessa ministração está em 2 Coríntios 2, versículo 14 ao 17. Ele diz assim: Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória, de modo que, agora, aonde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor, e para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Para com Deus, somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Porque não somos como aqueles cujos propósitos é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. No contexto que se passa essa manifestação de Paulo, essa resposta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto estava passando por muitos problemas internos. E um dos problemas era que estavam falando coisas duvidosas, estavam falando coisas acerca do comportamento, do caráter de Paulo. E Paulo buscando esclarecer, demonstrar como era a sua atuação, como era o seu caráter e por que ele atuava daquele jeito, ele veio e escreveu esse trecho. E aqui ele explica como Deus usa ele, como Deus trabalha por meio da vida dele, já que estavam questionando a forma de atuar dele e o caráter dele. E isso, essa forma como ele descreve a atuação do poder de Deus na vida dele, também acontece com as nossas vidas. Ele nos usa como instrumento, assim como usou Paulo. Deus nos usa como instrumento, assim como usou Paulo como instrumento, para propagar a mensagem do Evangelho, para exalarmos o perfume de Cristo, como foi com Paulo. Quando a gente fala de perfume, me traz uma ideia de atratividade. Quando a gente passa por perto de alguma coisa, de algum lugar, ou até em casa mesmo, que alguém está fazendo uma comida, que a gente sente aquele cheiro bom da comida, a gente é atraído para comer, a gente deseja comer. Quando a gente sente cheiro de perfume de alguém, isso nos faz querer estar perto daquela pessoa, porque aquele cheiro é agradável, porque aquilo ali é bom de sentir. Ou até mesmo desperta memórias na gente. Às vezes a gente sente cheiro de alguma coisa que nos faz lembrar momentos bons. Então, o perfume, ele é atrativo. Então, o Evangelho de Cristo, ele é como um perfume. Ele atrai pessoas. Ele nos atraiu e Deus nos usa
Deus derramou sobre nós o seu perfume. E esse perfume que está em nós, ele transborda, ele passa de nós, ele é exalado, ele sai de nós e alcança outras vidas. E outras vidas, para que outras vidas possam se achegar a Cristo, porque o perfume que a gente exala quando a gente é um cristão, a gente exala algo bom, algo que traz vida, que leva à vida, que leva a Cristo. E isso atrai pessoas. Então essa é a forma como Jesus nos usa, como Jesus nos trata, como Jesus nos faz de instrumentos para alcançar outras pessoas, assim como fomos alcançados. E dentro da leitura desse texto, eu extraí alguns tópicos. E um deles é: somos nova criatura. A gente precisa lembrar que somos nova criatura. O versículo 14 ele diz que aonde quer que a gente vá, ele nos usa para falar do seu evangelho. Ele nos usa para transmitir o seu perfume suave. Mas isso é graças ao sacrifício de Jesus na cruz. E esse sacrifício de Jesus na cruz, ele nos permite ser nova criatura. É o que diz o capítulo 5 de 2 Coríntios, os versículos 17 e 18, e eu vou ler também no finalzinho 19, que diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. E ele explica como é, por que a gente é nova vida, por que a gente é nova criatura. Ele diz: todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Versículo 19, finalzinho. Esta mensagem maravilhosa de reconciliação Ele nos deu para transmitir aos outros. Então, Jesus, Ele fez um sacrifício. Ele se sacrificou na cruz para que a gente pudesse se tornar nova criatura. E sendo nova criatura, nossa missão é que outras pessoas também se tornem novas criaturas. Jesus nos reconciliou com Deus por meio da cruz, e Ele deixou a missão que a gente deve também falar dessa cruz, falar do Evangelho, espalhar essa boa nova, para que essas pessoas também encontrem essa reconciliação e elas estejam como nós, caminhando para a salvação, encontrando o amor de Cristo. E por isso que um critério essencial para que você exale o perfume de Cristo é você ser nova criatura. Então que nós venhamos a genuinamente abrirmos os nossos corações para que Jesus trabalhe dentro dele e assim a gente possa ter intimidade com Cristo, renovar sempre a nossa aliança com Ele para que consigamos exalar o perfume de Cristo. Só que ser nova criatura não é só eu me converti, cheguei lá na igreja, levantei minha mão, me converti, agora eu faço parte do ministério, agora eu faço as coisas na casa do Senhor. Isso faz parte, mas não é só isso. É todo dia de renúncia, é todos os dias eu olhar para a cruz, eu olhar para mim, reconhecer que eu não, por mim mesmo não sou suficiente, que eu preciso todos os dias de Cristo, que eu preciso todos os dias buscar a Cristo, que eu preciso, como eu falei, renovar todos os dias minha aliança com o Senhor. E partindo dessa ideia de reconciliar, de constância em buscar ser sempre uma nova criatura, que eu pensei no segundo tópico, que é afastando o fariseu que habita em mim. Então, eu preciso ser nova criatura para exalar o perfume de Cristo. Mas para eu ser nova criatura, eu tenho que afastar tudo o que tem dentro de mim que não serve, tudo o que não cheira bem. Jesus, ele viveu uma situação que ele falou algumas coisas sobre os fariseus, sobre o comportamento dos fariseus. Que eles
tinham vários problemas. Eles viviam, tentavam passar uma coisa, mas por dentro eram outra. Eram pecadores, pagavam de santo por fora e por dentro haviam mentiras, sujeiras e coisas erradas. E aí, essa ideia de afastar o fariseu que habita em mim vem do versículo 27 e 28, dos versículos 27 e 28, do capítulo 23 de Mateus, que diz o seguinte: Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de homens mortos, podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Então, eles se converteram. Eles estavam na igreja, na sinagoga, falando de Deus e pregando o Deus. Mas no seu coração, eles não tinham se tornado verdadeiramente nova criatura. E se a gente precisa ser diferente desses fariseus. Se hoje eu ou você, ao fazermos uma análise interna, uma autoanálise, a gente identifica um fariseu dentro de nós, a gente precisa lembrar que a gente tem que afastar isso da nossa vida. A gente tem que olhar para isso e afastar, porque o comportamento semelhante ao desses fariseus aqui, que o Senhor aborda dizendo que por fora são bonitos, mas por dentro só tem sujeira, essa sujeira, podridão que há em sepulcros, são mau cheiro. Então, não tem a possibilidade de você dentro estar podre, com maldade, fingimento, mentiras, e exalar o perfume de Cristo. Não tem como só exalar o perfume de Cristo pelo que eu sou por fora. Eu só consigo exalar o perfume de Cristo, eu só consigo falar do amor de Cristo se eu vivo o amor de Cristo, se eu todos os dias renuncio o meu eu, sou uma nova criatura e busco a intimidade com o Senhor. Então, a gente precisa sempre fazer análise da nossa vida e prestar atenção se há um fariseu ainda aqui, se há um velho homem também. Então, se há um fariseu habitando no meu coração, por mais que eu faça a obra, por mais que eu pregue, por mais que eu seja o que for para os outros, eu preciso afastar. Como eu afasto? Buscando ao Senhor, buscando renunciar tudo o que desagrada a Deus. E a partir daí, a gente começa a exalar o perfume de Cristo com essas renúncias por meio não só de uma pregação, ou de um louvor, ou de estar na igreja, mas até por meio do nosso próprio testemunho, por nossas ações e por outras e outras coisas que podemos fazer para que as pessoas sejam alcançadas. Mas como eu falei, para poder alcançar essas vidas, para as pessoas sentirem esse bom cheiro, esse cheiro agradável do Evangelho de Cristo, a gente precisa mudar de dentro. A nova criatura, ela só é nova criatura quando a mudança ocorre lá dentro, no coração. E, por último, Deus falou no coração com o seguinte tópico: imitando o que é bom. Esse tópico eu extraí da pergunta e resposta que Paulo fala no final do versículo 16 e no versículo 17. Paulo se antecipa a qualquer dúvida dos coríntios e fala o seguinte: Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Quem vai fazer? Quem é que tem aptidão? Quem é que consegue, que vai conseguir? Quem é que está preparado para fazer essa propagação do Evangelho? Levar esse bom perfume para as outras pessoas, deixar exalar esse perfume de Cristo para as outras pessoas. Ele mesmo responde, ele diz, no versículo 17, só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós. Ele fala
que o segredo é ser de verdade, é trabalhar com a verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se o que você prega é Cristo, genuinamente como está na sua palavra, você está sendo verdadeiro. E aí, por que imitando o que é bom? Porque Paulo, ele fala assim, só aqueles que como nós mesmos são homens verdadeiros. Ele se inclui. Ele está dando a deixa de, olha, eu, Paulo, sou um cara falho, sou um cara errado, mas eu tenho algo bom aqui, que é ser verdadeiro. Pela misericórdia do Senhor, eu estou sendo verdadeiro. E essa leitura me fez lembrar o versículo 1, 1 Coríntios 1, que fala o seguinte, sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Então, novamente, Paulo está repetindo isso. Eu estou sendo verdadeiro, isso é bom em mim. Não porque ele era bom e conseguia fazer isso, mas porque ele era nova criatura. Porque Paulo renunciou às vontades, renunciou àquilo que trazia o mau cheiro de dentro dele, causava um mau cheiro dentro dele. E com isso, ele atingiu ser verdadeiro. Pela misericórdia do Senhor e transformação vinda do Senhor, ele chegou a essa verdade, que é a verdade de Cristo. Então ele está apontando, olha, apesar de tudo, das minhas falhas, eu sou verdadeiro. Eu consigo ser verdadeiro. Então, se eu consigo ser verdadeiro, eu consigo exalar o perfume de Cristo. E todo mundo que conseguir o que eu estou conseguindo, que é ser verdadeiro, também vai exalar o perfume de Cristo. Então, que a gente possa olhar para Paulo e seguir esse exemplo. E reter esse bom exemplo, reter essa parte boa que ele deixou demonstrada aqui na Bíblia, comprovado por várias formas. Porque tantas cartas que a gente lê na Bíblia de Paulo, tantas coisas que são faladas através do seu testemunho, que a gente possa olhar para esse texto, olhar para a explicação de Paulo e comparar com a nossa vida e ver que realmente Jesus atua assim. Jesus nos faz instrumentos para levar o seu evangelho. Nós somos instrumentos para espalhar o seu perfume. E isso, mais uma vez, recapitulando tudo, isso só é possível se eu sou verdadeiramente uma nova criatura, se eu deixar a transformação vir aqui de dentro, e se eu me permitir que fosse tirado todo o mau cheiro do pecado, da mentira e tudo que não agrada a Deus, e afastei esse fariseu de dentro de mim e alcancei a intimidade com Cristo, uma intimidade suficiente que me faz falar a verdade, pregar a verdade e mostrar para as pessoas qual é a verdade. E essa verdade, ela leva à salvação. Esse cheiro suave, como diz o versículo 16, ele diz que para aqueles que estão se perdendo, somos odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Que as pessoas possam olhar para nós e sentir o cheiro de Cristo e abrirem o coração e identificar e encontrar esse perfume que vivifica e terem a vida transformada e, assim como nós, venham a ser novos instrumentos para exalar o perfume de Cristo. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, esses tópicos e essa maneira de passar para os irmãos. E eu espero que verdadeiramente tenha ficado nos corações de cada um, assim como
Deus falou fortemente no meu coração e que Deus possa abençoar mais e mais a sua igreja. E eu agradeço desde já poder compartilhar um pouco e estar aqui com os irmãos dividindo esse momento. Que Deus abençoe a todos.